Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Eu sou a Paty, trabalho aqui na área de líderes da Fundação. Acho que alguns de vocês já me conhecem, quem não conhece, muito prazer. Primeiro, muito obrigada por terem vindo, estou super animada que as pessoas vieram. Tem sempre uma super expectativa também, a gente sempre faz esses eventos com muito carinho, esperando que as pessoas venham, porque, de fato, a gente quer disseminar as informações, que mais pessoas tenham acesso e se interessem mais pelos programas que a gente apoia. Então, hoje a gente vai ter a sessão informativa do Teachers College com o Scott e a Nicole, que estão aqui, para apresentar para vocês várias informações super legais. E temos também a Daniela e o Tiago, que também já estudaram em Teachers College, podem tirar dúvidas de vocês ao final, bater um papo, trocar experiência. Tem também aqui um cartãozinho em cima da mesa que vocês podem preencher para deixar o contato de vocês. A Nicole adoraria escrever para vocês depois, com mais informações, agradecer também pela presença de vocês. Então, esse foi um pedido dela. A gente tem também transmissão... Desculpa. Além da transmissão ao vivo, que está rolando agora. Então, boa noite, pessoal que esteja aí assistindo a gente. Temos também... Temos tradução simultânea, então vocês fiquem à vontade para conectar. Peço que todo mundo, depois do evento, quando ao final, podem deixar na cadeira, que a gente vai recolher. E acho que é isso. Se tiverem qualquer dúvida, ao final a gente está aqui também para bater um papo com vocês. Espero que seja bem proveitoso para todo mundo. Agora eu vou... um último recado. Quem quiser mandar perguntas, tanto o pessoal que está assistindo online como aqui, vocês podem acessar o Slido, que é slido.com, e colocar o código X556. E aí vocês digitam a pergunta, vou recebendo as perguntas aqui, e aí, ao final a gente pode ir fazendo a moderação e respondendo para vocês. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, que a gente vai moderar mais ao final da apresentação. Então, boa noite a todos, espero que todo mundo aproveite. I was just feel free to connect. Estamos aqui para falar de um local onde eu já atuo há 10 anos, 11 anos. Eu fui formada lá no programa de educação superior, então eu queria trabalhar numa universidade e é o que eu faço hoje. Deu certo para mim. É a primeira vez que eu venho ao Brasil. Não, cortou. Tá pegando o som de outro microfone, né? Grant School. Então tinha muita coisa para melhorar o desempenho dos alunos, para trabalhar na área de saúde, psicologia. E desde então passamos a ser a faculdade mais ampla dos Estados Unidos. São mais de 120 programas na faculdade. Tem muita opção para vocês. Eu vou apresentar alguma delas para vocês verem o que se
adequa melhor aos seus interesses. Liderança, educação, área de saúde, psicologia. Não há nenhuma outra instituição de ensino igual. Muita coisa lá no centro de Nova York. É um lugar espetacular para aprender, para crescer. A relação que temos com a Universidade de Colômbia, como se fosse um braço da pós-graduação, ou seja, você tem esse benefício de ter 2 campi, o do Teachers College, na rua 120, e pertinho ali você tem o outro campus, Ciências Sociais, Direito, Administração. Eu vou falar um pouquinho sobre a rede depois, para você fazer matrícula nas 2 instituições, visitar o campus principal, enfim, há uma colaboração muito boa entre as 2 universidades. E o seu certificado vai ser da Universidade de Colômbia também. Tem muita coisa no nosso campus, na nossa biblioteca, ou você pode visitar outras 19 bibliotecas do campus da Colômbia. Ou seja, a situação é singular e o relacionamento entre as 2 instituições é muito boa. E quem vem estudar no Teachers College? Eu sei que tem muita gente aqui na sala que quer fazer a diferença no mundo, quer ser um agente de mudança por meio desses programas, iniciativas em diferentes áreas do conhecimento. Esse é o legado dos pioneiros, esse é o primeiro programa lá. Todos, o corpo docente, discente, administradores, estão aí à frente da criação de programas, primeira instituição nessa linha. Vou dar alguns exemplos para vocês. Em 1889, a educação internacional, enfermagem, resolução de conflitos, todos cursos criados lá. Eu estou no departamento de organização e liderança, eu trabalho com o pessoal de educação urbana. Somos a única universidade do país com esse programa. E também programas de desenvolvimento de jogos digitais, porque há necessidades por diferentes programas e a gente cria. Por isso que chegamos a 120 programas. Programas de educação para alunos de doutorado, ou seja, um lugar espetacular, porque você está ali junto das pessoas que querem de fato participar na criação desses programas. A gente chama esse departamento de agentes da transformação. Espero que vocês sejam também esses agentes da transformação. Gente que age. Falar um pouquinho sobre o perfil dos alunos lá. Como eu falei, a maior instituição de pós-graduação de educação. 5.500 de pós-graduação. São 2 grandes edifícios ali em Nova York. São 50 estados representados lá, também Washington. A representação também internacional muito importante, 84 países representados lá. E a nossa população internacional cresceu, acho que chegou a 27%, é o número mais atualizado, de alunos de outros países. Canadá, Taiwan, Coreia do Sul, China, Índia e o Brasil. Vocês estarão lá em boas companhias e vale a pena mencionar essa questão porque vai aperfeiçoar o tipo de diálogo, o tipo de debate em sala de aula. Uma cidade muito diversa, né, como Nova York, e lógico, você precisa ecoar ou imitar essa diversidade dentro da universidade. Se você estiver interessado em estudar liderança, vocês vão avaliar a mesma matéria, mas com históricos, com backgrounds diferentes, gente que vem de lugares diferentes, e você vai ser um profissional mais competente, com esse conhecimento global, ou seja, uma pessoa melhor também. E a gente reflete isso na seleção dos alunos. E você vai contar a sua história e oferecer ali o seu input sobre como você gostaria de mudar o mundo. Esses debates são muito ricos com essa população que vem do mundo inteiro e também de todo o país. Fica tudo muito melhor.
e você vai acabar aprendendo coisas que você nem imaginava no passado. Deixa eu falar um pouquinho então sobre o perfil demográfico dos alunos. A média de idade é 30 anos. Há alunos aos 21, 22, acabaram de sair do curso de graduação, chegando até... Acho que o aluno mais velho tem 80. Enfim, a diversidade de idade não é algo que você pensa quando você fala na pós-graduação. É importante você ter gente ali na fase inicial da carreira e gente que já está no mercado de trabalho há 15, 20 anos, porque serão perspectivas diferentes, aquela que você não tem eventualmente. Então, você ter alunos diferentes é muito importante para promover o conhecimento. Eu era muito jovem e eu estudei com advogados já que atuavam há 30 anos. E você tem uma ideia muito legal, que você acha que vai ser ótimo. Aí vem alguém mais experiente e fala assim, não é bem assim que funciona. É legal ter o contexto. Agora, para eles, quem está trabalhando há muito tempo, é muito legal conhecer qual é a necessidade de uma pessoa mais jovem. Então você vai ter acesso a gente muito diferente. É uma instituição de programa de mestrado. 70% são os programas de mestrado. Os grupos chegam 5, 7 pessoas, pode chegar até 100. E os grupos de doutorado, 2, 3, chegando até 7 no máximo. Os alunos de mestrado estão lá, ficam em 1 ano ou 2 anos para concluir o programa, e os de doutorado ficam de 4 a 5 ou 6 ou 7 anos, dependendo do programa em que estiverem inseridos. Se você vem como aluno de período integral, como a maioria, quem vem de fora, né, representam ali 30% e 70% estudam em meio período. Então, os nossos programas são flexíveis. Você não precisa ficar na sala de aula das 9 até as 9 da noite. Há muitas aulas à noite para você poder trabalhar durante o dia ou qualquer outro tipo de atividade. É importante entender que você está ali para aprender, para fazer pesquisa. E tem muito a ver com o Teachers College, evidente. Mas, ao mesmo tempo, você consegue viver uma vida pessoal fora do ambiente institucional. Eu já falei que são vários programas, né? Mas é importante fazer uma separação do que chamamos de pilares. Esses são os 4 que temos. Eles não estão nessa ordem. Soletrando é help, né? Ajuda em inglês. Mas eu vou falar de cada um dos pilares. Se você ainda não se decidiu qual carreira você vai seguir. Primeiro é o pilar educacional, pedagogia. É o maior, a instituição maior do país, né? É um conjunto bastante robusto de programas. São várias áreas: música, educação especial, arte, matemática, ciências, ou seja, são muitas áreas, mas também grupos etários diferentes, com as crianças mais jovens, ensino fundamental, ensino médio, ou seja, há um programa aí há vários programas bastante complexos. Esse é o maior grupo de cursos. E além de conhecer com os professores sensacionais da área de educação, você também vai ter oportunidade de ter experiência prática. TC, né, Teachers College, é muito importante. É você aprender e colocar em prática. Você não vai ficar sentado ali na sala, vendo uma palestra e faz a provinha. Não. Essa não é a missão da nossa instituição. É como aplicar na prática o que você aprender. Como você pode sair e mudar as vidas das pessoas. E é tanta gente brilhante na universidade, a gente quer ajudar Nova York, quer ajudar o país, o mundo. Então você vai ter essa oportunidade de realmente colocar a mão na massa, literalmente. Principalmente nessa área de educação. Um outro pilar importante é o de psicologia. E no âmago de todos os programas, você tem ali as pessoas.
como ajudar as pessoas a trabalhar usando métodos científicos, pensando na ciência por trás das pessoas, mas realmente melhorar as vidas das pessoas. Numa clínica, é o diagnóstico de doenças mentais. Você quer trabalhar numa escola ou trabalhar numa empresa? Tem um departamento inteiro dedicado ao trabalho feito com métodos eficazes de você empoderar funcionários de empresas com e sem fins lucrativos. Você tem psicologia aplicada, um dos maiores, todos levando em conta que você precisa educar o cidadão como um todo, ou seja, dar o poder, dar autonomia para que a pessoa de fato possa exercer todo o seu potencial. Na área de saúde, você tem aí também muitos programas. Você pode ensinar em sala de aula, você pode ensinar a pessoa a ser professora, mas se você não entender a base, a saúde, quais são as iniciativas, epidemias, a saúde da comunidade é muito importante. Então, todos os nossos programas são baseados nessa compreensão, que é educar não só a pessoa, mas é importante entender o seu entorno, a comunidade, pode ser na área de nutrição, saúde pública. Então, são muitos programas nessa área que vocês podem aproveitar. Você tem nutrição, eu tenho muito interesse, né, em nutrição, só porque eu estava ali, naquele local, com tantos programas sob o mesmo teto. Mesmo estando ali num outro programa de educação, eu fazia aula de nutrição. Estava ali. Eu tive a oportunidade, escolhi uma matéria eletiva, né? Não precisei, não tinha muito a ver com o meu mestrado, mas você tem 119 outros programas, você pode fazer colaborações com gente com quem você não teria oportunidade em nenhuma outra I think that was particularly exciting to instituição have de a health ensino. cohort. Então é importante And then você leadership. ter So as essa someone who works proximidade. with the Department of Organization Liderança, Leadership, I por get to work exemplo. very Eu closely trabalho with the majority of diretamente these com a programs. maioria desses And now, and programas. leadership manifests itself in A different ways. liderança pode How se do you want to manifestar de lead? So have várias you been in a formas. field for several Como você years, vai liderar? and now Você you're está ready numa to área advance há to that muitos next phase of anos leadership, e você or that quer be in a dar private o school próximo setting or passo public school setting. You numa want to work in instituição de policy. We ensino have programs privada, around policy pública, if that's how you'd like to make política de change. ensino, We have some amazing ou seja, researchers and some há amazing people pesquisadores, who want to kind of be profissionais behind the scenes impressionantes in que querem creating de change. fato And so we have policy trabalhar assim nos bastidores, na criação de política. Esse foi o programa onde eu me formei. Liderança é o nosso último e importantíssimo pilar. E eu já falei bastante, né, sobre o ensino, sobre o desenvolvimento pessoal, mas também colocá-lo em prática. São 54 centros de pesquisa e laboratórios, oportunidades extraordinárias para vocês conhecerem outras pessoas que têm interesses semelhantes. Conversar com professores, com outros administradores, alunos interessados no mesmo trabalho que você faz. Há alguns mais específicos, por exemplo, na área de fono, você tem um laboratório específico para a área de fonoaudiologia, e há outros mais amplos, questões de sexualidade, questões femininas, enfim. A faculdade de comunidade criada ali em Harlem, ou seja, são alunos de diversos programas, é um laboratório multidisciplinar. A gente adora fazer tudo abreviado, né? TCCS, Teachers College Community School. Ou seja, maneiras diferentes para você se conectar com as pessoas. É muita informação, eu sei, são 54 centros, mas se você tiver uma conexão mais próxima com o seu departamento, quiser tirar foto também, fique à vontade. Muitas vezes você tem já o link no site daquele departamento. É um ótimo lugar para você dar início a essa conversa. Sempre pesquisa está sendo feita ali. O Scott vai falar um pouquinho dessas iniciativas, pesquisas relacionadas ao Brasil. Tem muitas opções quando você não estiver na sala de aula. Importante, então, outros departamentos, questões de alunos, né, serviços de residenciais e serviços internacionais. O que são as questões relacionadas ao aluno? Tudo que tem a ver com a sua interação dentro e fora do campus. Eu moro em Nova York. Se você morar lá,
Eu sou suspeita para falar, mas é uma das melhores cidades do mundo. Então, é importante você vivenciar. Você tem acesso gratuito a 28 museus, ingressos para o cinema, para o teatro, eventos esportivos, né? O pessoal lá adora esportes, enfim. Espetáculos na Broadway. Então, ou seja, Student Affairs é esse departamento que oferece oportunidades para os alunos. E você tem organizações administradas por alunos. São 40 organizações assim. Você pode cantar num coro. Você pode querer jogar badminton. Você pode aprender teatro, canto. Tudo você consegue ficar sabendo dessas oportunidades nesse escritório. Serviços residenciais, você tem ali um local, né, um alojamento no campus e também sugestões de outros lugares. Temos o nosso próprio alojamento, como eu falei, mas também tem muitas opções na cidade de Nova York, com bastante acesso, próximo, né, porque você vai usar o transporte público, então eles ajudam nesse processo. E o escritório de serviços internacionais ajuda os alunos de fora do país, matrícula, opções de financiamento. É muito importante você entrar em contato com eles, que eles podem te ajudar nesse processo. Ou seja, são serviços que eles indicam, né? São departamentos muito importantes. E eu vou falar um pouquinho sobre a conexão com a Universidade de Colômbia, que eu já falei agora há pouco. Falei, são muitas bibliotecas abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode retirar livros ou então estudar em silêncio. Você tem uma academia, uma piscina. Se você quiser se exercitar, está tudo dentro ali da sua matrícula. Há aulas com desconto, isso como aluno. Você estará na aliança lá da Universidade de Colômbia. Você pode participar de eventos atléticos, esportivos, seja qual for o seu interesse esportivo, você vai encontrar o que você gosta ali. Praticar ou assistir. Você tem uma livraria próxima, refeitórios, café. A comida não é lá, essas coisas, sou obrigado a admitir, mas você tem muita opção lá em Nova York. Então são centenas de clubes que você tem ali, serviços médicos, tudo muito próximo, matrícula de cursos. Você pode fazer cursos em outros campi da Universidade de Colômbia. RH, administração, enfim, você pode participar de outros cursos eletivos. Palestras, conferências, oficinas acontecendo. Imagina, quanta coisa interessante, quanta gente vem falar ali no campus da Colômbia. Então eu tive a oportunidade de ouvir as pessoas mais inspiradoras do mundo por conta da importância da Colômbia e do Teachers College. É um hub mesmo, né? Um núcleo de educação. Muita gente impressionante vem falar no campus. E eu já falei, mais uma vez, estamos lá numa cidade tão impressionante. E eu morei lá, em Nova York, a minha vida inteira. Então eu sou meio suspeita para falar. Mas enfim, há oportunidades em Nova York que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Termos educacionais, profissionais, culturais, sociais. São 5 áreas, né? 5 bairros importantes, bem diferentes. Você anda uns quarteirões para um lado ou para o outro, você vai ver bem diferente. Você vai trabalhar atividades práticas, fazer coisas mais legais, né? Ir para museus, a maior biblioteca, o maior sistema de bibliotecas do mundo, e você como aluno vai se sentir inspirado, ou simplesmente para de estudar e vai caminhar, e você vai ver inspiração assim desses lugares diferentes. Eu, na verdade, sou de um lugar um pouquinho mais fora da cidade, e eu jurava que eu não iria lá, mas quando eu cheguei, tem algumas coisas que vão te pegar de um jeito que eu percebi que eu nunca tinha sentido essa energia.
Estou lá, depois de 10 anos, continuo com o mesmo nível de energia. A cidade me atraiu e a comunidade no Teachers College te abraça de uma forma tão calorosa. É uma comunidade assim impressionante. Então, essa associação dessas duas coisas realmente é uma receita para algo muito especial. Sou suspeita, como eu falei. Eu vou mostrar um videozinho para vocês ouvirem a opinião de outras pessoas que também estudaram lá no Teachers College. New and innovative. I take my role as a mentor here. We can't keep doing the things that we have been doing. We need to try new things. I Você think precisa we live experimentar at a algo novo. really unique moment in time. Vivemos Teachers num College momento is único. something of a misnomer because there's so much more than education scholarship going on here. The inclusiveness here at TC, the level of diversity to help foster dialogues and conversations O about nível de really diversidade important é importante para issues and social estimular crises over time. conversas, as Teachers crises College sociais. has a O rich Teachers tradition College tem uma tradição of muito all the rica. things that are important to me when I Tudo think é about importante education. para mim Sort quando of eu penso em lifelong educação. learning É outside the aprendizado para a vida classroom, inteira, aprender important fora da and sala de new aula, and innovative and exciting ideas were com ideias born here. novas, interessantes, que foram criadas aqui. I take my role as a E mentor o meu papel here como very mentora seriously. I think it's é muito an enormous importante. privilege É um to privilégio work with our muito grande students and trabalhar to com os spend nossos time with them. alunos, The key is to conversando be com eles. helpful and E o essencial open é and procurar ajudar responsive to students' e atender queries and às needs. necessidades dos alunos. Esse relacionamento de mentoria é muito importante. Se você tem um alinhamento dos seus objetivos de longo prazo, ajuda e ajuda muito. Nova York é a base que te conecta para os melhores recursos do mundo. Esse ambiente da universidade te permite refletir sobre o que é o aprendizado. Eu apliquei o que eu aprendi na sala em estágios, desde que eu comecei o programa. Eu já fiz estágio na Viacom, Tory Burch, Network Life. É uma rede, muita gente que te coloca no lugar que você quer para dar o próximo passo na sua carreira. Os colegas, os amigos, professores, todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer ver você crescer. A tua carreira começa quando você passa por essa porta e a comunidade está aí para o resto da sua vida. Ser parte da comunidade, conhecer a comunidade, essa energia, é algo que não dava para passar batido. Eu recebi a minha primeira oferta agora de trabalho. All right. Awesome. So actually, Maravilha. Scott and I were thinking it might be a nice time for our alums to come up and to talk a Eu acho little que é bit bom about agora their experience. falar um pouquinho And then we'll have you da experiência dos ex-alunos, né? Venham para cá, por favor, vocês que estudaram lá. Precisa do microfone? Yeah. Tudo bem? Boa noite. Vem cá, vem cá. É. Eu sou o Thiago. Sou a Daniela. Ana Paula. Putz, sobrou. Então, eu vou falar rapidinho. Eu sou a Daniela, a Dani. Eu fiz o curso de Adult Learning and Leadership. Né? Estou traduzindo para o inglês e para o português agora. Aprendizagem de Adultos e Liderança, que é um curso de MA. Né? Vocês vão ver que tem uma diferença entre MA, EDM, EDD. Tem algumas diferenças de graduação. O meu é o Master of Arts, que é esse mestrado um pouco mais curto que o mestrado que o EDM, né? Ele não tem essa pretensão de levar a um doutorado, então porque eu queria uma coisa bem mais profissional mesmo, uma coisa muito aplicada. Ele é um curso um pouquinho mais longo que eu acho que o da Ana e o do Thiago, né? Ele tem 45 créditos,
Foi um curso que eu fiz em 2 anos. Fiquei 2 anos lá em Nova York, o que me deu a oportunidade de fazer um estágio muito bacana durante o summer, que eu acho que é uma experiência muito legal. Eu fiz um trabalho com a Secretaria de Educação de Nova York. A minha trajetória é toda em educação. Eu fui professora por 2 anos, de anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Depois fui para o jornalismo de educação. Depois fui para o mundo do terceiro setor, no Instituto Ayrton Senna. E a minha ideia de ir para Nova York foi justamente ampliar, né, o meu conhecimento em formação de lideranças. Eu fiz o meu trabalho foi sobre formação de professores, mas hoje eu acabo trabalhando com formação de líderes mesmo, de gestores escolares, secretarias de educação. E acho que foi uma experiência muito bacana. Eu também fiz parte de um outro projeto que também foi financiado pela Lehman, lá em Colômbia, com a CIPA, que é a Escola de International Affairs, né, de políticas públicas, que isso que a Nicole falou realmente de você poder ter uma conexão com outras universidades, com outras escolas é bem bacana. A Ana também fez esse programa um ano antes. Eu tive muita oportunidade de, durante a minha formação, aplicar os conhecimentos em projetos. No caso do EdTech Challenge, projetos relacionados ao Brasil. Outras matérias que eu fiz lá em Colômbia em relação com ONGs e organizações no próprio Nova York. Então, eu acho que, para mim, foi uma experiência muito bacana e foi muito diferente do que eu teria tido no Brasil. Eu acho que eu quis ir para os Estados Unidos porque eu queria fazer um mestrado muito aplicado. Eu queria aprender, né, ter os conhecimentos teóricos, conceituais, obviamente, mas eu queria aplicar isso e ter uma aprendizagem muito mais baseada no aprendendo e colaborativa do que num processo mais teórico, que é um pouco da nossa tradição universitária aqui no Brasil. Para mim, valeu muito a pena. Eu vou passar. Boa noite. Eu fui para o Teachers College em 2014 e o meu programa foi um programa chamado International Education Development. International Educational Development, que está muito centrado na lógica de educação comparada, então uma lógica de você aprender sobre educação comparando modelos educacionais espalhados pelo mundo e, por meio dessa comparação, aprender mais sobre sistemas educacionais e boas práticas. E falando um pouquinho da minha trajetória e do processo de decisão de qual programa e porque o Teachers College, eu venho de uma carreira muito diferente. Eu vim de uma carreira de negócio e nos 5 anos antes de eu ir para o mestrado, eu trabalhei como investidor na área de educação. E isso me acendeu uma luz da importância de como eu estou conectado com a educação. Eu sempre tive uma atuação muito forte social em educação, de fundar ONG, de ser professor, etc. E essa experiência profissional como investidor acabou conectando muito com essa minha vontade, algo que tinha em mim de trabalhar com educação. E o mestrado eu escolhi para o Teachers College. Um dos motivos principais foi a diversidade de opções e de cursos e de conteúdo que tem, que é único no mundo. E eu queria ter uma experiência exploratória. Eu não sabia exatamente o que eu queria estudar, eu não sabia o que eu queria focar. E o Teachers College tem algo que é muito especial, que é, de fato, não só abrir, mas estimular uma formação mais diversa. Então, eu escolhi o meu programa muito nesse viés de tentar entender como que eu poderia ter uma experiência muito ampla, muito exploratória e poder fazer matérias de todos os tipos possíveis. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fiz matéria de gestão de escola, fiz matéria de currículo, fiz matéria de pesquisa acadêmica, fiz matéria de desenvolvimento espiritual, fiz matéria em todos os departamentos quase da escola, de tecnologia em educação. Então, e eu acho isso muito legal, porque eu acho que programas de outras universidades americanas têm uma tendência a serem um pouco mais fechados. Então, você entra com a sua turma, você fica 1 ano e você sai com a sua turma, tendo feito a maior parte das matérias juntos. Lá, cada turma era um pessoal novo, era uma realidade diferente, um contexto diferente. Isso, para o que eu estava buscando, fazia muito sentido. E hoje eu trabalho como empreendedor na área de educação. Eu trabalho com tecnologia educacional, olhando para o processo de alfabetização e letramento. Então, nós desenvolvemos um programa que é aplicado
nas escolas brasileiras, públicas e privadas, para ajudar os estudantes a aprenderem a ler e escrever. Então, é isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula, eu também fiz o mesmo programa que o Thiago fez, o International Educational Development. Em 2017, entrei com a Dani, éramos 4 brasileiras no mesmo ano, assim, se apoiando. E a diferença foi que eu tinha uma concentration diferente da do Thiago, né? A minha era relacionada a International Policy and Planning. Então, era um pouco mais fechada em relação às matérias que eu tinha que cumprir, tinha um pouquinho mais de requerimento, mas ainda assim eu pude fazer matérias de 2 outras escolas dentro de Columbia e de outros departamentos também dentro do Teachers College. Então, todas as matérias eletivas, todas as que eu podia sair do departamento, eu fui explorar outros interesses, né? A minha área também é relacionada à tecnologia educacional. Hoje eu tenho uma empresa que faz gestão de programas educacionais em escolas e muitas vezes eles envolvem tecnologia educacional. Foi assim que a gente começou. Então eu fazia várias matérias nesse caminho também. Também participei do EdTech Design Challenge. Foi o primeiro ano quando eu estava lá e a gente tinha uma equipe, veio para o Brasil estudar o cenário das escolas públicas brasileiras. O meu desafio a ser estudado era educação inclusiva. Então, acho que a escolha, eu conheci o Teachers College numa InfoSession como essa, em 2014. E aí passou a ser, assim, passou a ser um sonho, assim. Então, essa é a meta. Na época, eu tinha acabado de começar a trabalhar com educação, que eu sou jornalista. Pensei, então a minha trajetória precisa ser um pouco mais consistente nessa área para eu poder contar na redação, né, no essay. E aí, depois, quando fazia 3 anos que eu trabalhava com educação, estava começando a Sincroniza, que é a minha empresa, aí eu apliquei, já tendo feito uma pós-graduação também na área, no Singularidades. E aí, apliquei para outras universidades, mas na hora que eu passei no Teachers College, a escolha já estava feita, já era meio meta assim, de vida. O que eu encontrei lá, eu acho que vai muito nesse caminho. O meu também era Master of Arts, então também é um mestrado mais profissional, é um mestrado que os trabalhos eles te ensinam habilidades que você vai precisar para trabalhar na área que você está estudando e tal. Eu encontrei também, eu acho, uma estrutura em que os professores estão fazendo as coisas para te apoiar a ser bem-sucedido na sua jornada de aprendizagem, sabe? Então, não quer dizer que é fácil, mas as coisas não são feitas para te sacanear. Você está lá com o intuito de aprender, todos os alunos estão lá muito interessados na tua trajetória, assim como você também está nas deles, porque é gente de todo lugar, todo mundo respeitando muito as opiniões uns dos outros. São aulas muito baseadas em discussão, a partir dos textos, a partir de todo o repertório teórico que a gente também tem, mas sempre voltado para as habilidades que você precisa desenvolver naquele curso, com uma clareza muito grande, sabe? De você está entrando no curso que tem esse desenho, a ideia é que você chegue aqui sendo capaz de fazer isso, por isso você vai ter esses assignments, né, esses trabalhos ao longo do caminho, e essas coisas vão construindo as habilidades. Então, os professores são muito abertos, no geral, para te ajudar, para te atender, para tirar dúvida. Já tive caso assim, de professora me ajudar com o trabalho de outra matéria, porque era um tema que também interessava a ela, enfim. Então, e a comunidade que se forma ali é muito interessante. A gente realmente não frequenta todas as aulas com os mesmos alunos, não é a mesma... Principalmente no programa que a gente estava, tem 120 alunos, então eles fazem aulas diferentes, eles têm concentrations diferentes, então eles vão para outros caminhos, mas tem um grupo ali que faz as aulas requerimento básicas, assim, que fica muito, no meu caso, pelo menos, ficou muito forte, muito parceira, assim, e a gente se apoiava muito. Eram muitos os estudantes internacionais, numa cidade nova, que não conhece, que é incrível, tem muito para explorar, então a gente se juntou muito e se ajudou muito nesse processo. Eu fiz em um ano, são 32 créditos, não é um ano, já acho melhor avisar, né, Rached?
Eu fiz todos os créditos em um ano, ou seja, eu tive que fazer cursos no verão. E voltei para cá e fiz o trabalho final, que eles chamam de IP, o Integrative Project, aqui do Brasil, com orientação à distância. Dá para fazer em 1 ano e meio, dá para fazer em 2 anos, né? Dá para fazer com mais calma, para estagiar, para fazer um intercâmbio no verão, para fazer coisas assim. Mas por causa do meu trabalho daqui, eu fiz mais acelerado, assim. E, enfim, foi uma das experiências mais transformadoras para mim, né? Então, estou feliz de contar aqui para vocês. Thank you. And so, Muito obrigada. you stick around in case we have questions. Fiquem aí, por favor, caso haja perguntas, mas espero que vocês já estejam interessados em se matricular. Não precisa ficar em pé aí, não, pode sentar. Espero que vocês estejam interessados em se matricular. Vamos falar então do que é necessário para que você complete o processo de inscrição. Tudo eletronicamente, a gente procura facilitar ao máximo para você encaminhar a documentação. Para 2020, agora, semana passada as matrículas foram abertas, isso já para 2020. Se você estiver pensando mais para frente, é bom já ir pensando nessas questões aqui, ó. Primeiro, a aplicação, o requerimento online. Informações gerais ali que você coloca no aplicativo. Há uma taxa, né, de matrícula de $60 e a gente pede um currículo. Não existe um formato padrão, mas você pode destacar o trabalho espetacular que você já vem fazendo. O que você já estudou, qualquer tipo de premiação, trabalho voluntário, né, trabalhos remunerados também, claro. É bom mostrar o que você vem fazendo ao longo dos anos, em 1, 2 páginas, dependendo do tanto de experiência que você tem. Mas a gente pede que você apresente essas credenciais no currículo. E depois, o histórico escolar e uma avaliação curso a curso. Isso tem alguns requisitos especiais que eu vou falar depois. E depois você tem que passar num exame de proficiência de inglês, TOEFL ou IELTS, daqui a pouco eu vou explicar. 2, 3 recomendações, eu vou dar algumas dicas de para quem que você deveria pedir essa recomendação e a nossa declaração de propósito. Tudo isso na inscrição é importante, mas tem uma parte que é a mais importante, é essa sua declaração de propósito, essa sua voz. Não dá para voltar e mudar o seu histórico escolar, mas você tem controle absoluto nessa declaração. 2 ou 3 páginas, espaço duplo, e você vai se conectar com o comitê de matrícula. Por que você gostaria de estudar lá? O processo é justamente esse encaixe, esse casamento. Mostrar que você fez a sua pesquisa, fez a sua lição de casa. Nós temos o programa que você quer. Antes de fazer essa matrícula, você vai conhecer os sites, vai se conectar aos programas para, de fato, entender qual é a missão daquele programa e como ele se encaixa naquilo que você quer fazer. Então, a gente pede para os alunos lembrar de 3 coisas. Primeiro, por que você? Por que vão escolher você? O que você tem? Qual é a sua história? O que você vem fazendo? Mostre essa base, o seu histórico. Gente muito especial. Sei que todo mundo tem uma história especial, mas o que você pode trazer ali para o grupo? Eu falei que a gente quer ter salas de aula ricas, diversas, e você só consegue atingir esse objetivo se você trouxer alunos com históricos diferentes. Qual é o seu background? E depois, por que o Teachers College? O que o Teachers College tem que te atrai? O tipo de curso, professores, centros de pesquisa que são interessantes. Não sejam tímidos ao mostrar para o comitê que você está de fato interessado no nosso programa. Ele se encaixa àquilo que você quer fazer. Você não vai mandar esse tipo de declaração para nenhuma outra instituição. Tem que ser uma declaração voltada para o Teachers College. É a cidade,
é o Teachers College, é o corpo discente, enfim, corpo docente, seja o que for, por que que isso faz sentido para o seu próximo passo pessoal, profissional, e o que que você vai fazer com o que você aprender? Qual vai ser o seu objetivo final? Então, faça essa amarração toda em 2 ou 3 páginas. Eu sei que não é fácil, mas pense nessas questões para você se conectar com os professores. E você precisa mostrar que você é de fato um agente de mudança. Por termos tantos programas, há alguns que têm requisitos específicos. Isso é padrão para qualquer um deles. Independente do que você escolher, você vai precisar desses itens gerais e depois os materiais complementares. Pode ser um exame específico, um trabalho acadêmico por escrito, ou mais uma carta de recomendação, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Como eu prometi, eu ia falar sobre o histórico escolar, né? Que isso é o único. Quem recebe diploma fora dos Estados Unidos, qualquer país, a gente precisa de uma avaliação curso por curso. O que que eles fazem? Eles pegam o seu trabalho de uma universidade internacional, tudo é traduzido para o sistema de graduação americano, para confirmar se você tem o equivalente ao nosso bacharelado. E a gente faz essa classificação ABCDE, como a gente usa lá. Os 2 serviços são oferecidos pela UES e a ECE. Quando você visitar esses sites, você vai ver ali para que você precisa da avaliação, você fala a faculdade, o curso, e você vai fazendo ali, completando as orientações. Uma avaliação é assim, ó, da UES, essa aqui, ó. Bem aqui no alto, ó, não dá para ler, mas ele mostra ali que você tem o equivalente a um bacharelado, a um mestrado, e aí mostra embaixo informações sobre a sua escola, e os créditos, as notas, as conversões, né, e a média da nota. Você pega esses dados para saber se você pode participar do processo de avaliação de candidatos. Com relação à proficiência linguística, precisamos aí de notas mínimas. O exame da TOEFL é um teste internacional, né? A pontuação mínima é 100 e 7,0 para o IELTS. São resultados válidos por 2 anos. Se você fizer o exame, ele tem que ser válido por esse período. Importante fazer esse planejamento aí para poder fazer a matrícula. A nota é enviada eletronicamente, você só seleciona ali o código da nossa instrução, 2905, e depois você vai ver lá a graduação mínima, ou a nota mínima. Há 2 programas, o programa de linguística aplicada e o TESOL, né, são requisitos diferentes, mas o restante é para os outros, é comum. E a última coisa que eu vou falar mais em detalhes são as cartas de recomendação. O histórico é importante, a nota no TOEFL é importante, mas é importante ter gente que te apoie, que acredite em você, que comece a desenvolver os relacionamentos assim que possível. Você precisa de pelo menos 2 recomendações. Há programas que exigem 3. Mesmo assim, se não for obrigatório, você pode enviar 3. Mas no mínimo 2 é o ideal. Gente que trabalhou com você no ambiente acadêmico, profissional ou no serviço comunitário, no serviço voluntário que você possa ter feito. Escolha aquela pessoa que pode falar da sua capacidade de ter sucesso numa escola de pós-graduação e que entenda o que você quer fazer. Você que escolhe, você que sabe. Se você já deixou a faculdade há muitos anos, você não tem nenhuma conexão com um professor universitário, você pode falar com alguém no ambiente profissional, não tem problema. Se você acabou de se informar, tem um professor lá com quem você é muito próximo, essa é a pessoa ideal para recomendar você. E é legal compartilhar a sua declaração de propósito com quem te recomenda, para o cara entender o que você quer fazer e casar mesmo esses objetivos para dar apoio ao que você se propôs a fazer ali na declaração de propósito. Então é importante.
as dicas. O envio dessa recomendação tem que ser um e-mail oficial, né, da empresa. E depois eles mesmos vão fazer o upload da carta. Então tem que colocar papel timbrado, né? É o ideal, para evitar qualquer problema de revisão. Então dá essa orientação. Conversar com os professores. É sempre chato quando alguém te recomenda. O cara vai ser um bom psicólogo. Aí você está querendo fazer um curso de pedagogia. Enfim, é importante ter esse casamento aí das informações, o ideal. A página que eu falei lá de materiais complementares, que são exclusivos para cada programa, essa é a página de programas, de cursos. Quando você assinar ali o cartão que eu passei para vocês, vocês podem conversar comigo e ofereço a versão eletrônica do catálogo com detalhamento dos cursos. Mas anota, por favor, tc.columbia.edu/programs. É um bom lugar para você começar a fazer a pesquisa no site. A gente sabe que são 100 e tantos programas, é muita coisa, é muito difícil de você absorver e escolher. Mas o lugar para começar é aqui. Você tem o detalhamento dos programas por áreas do conhecimento e quando você clica ali numa área de interesse, ele mostra os programas, os departamentos. Ao clicar no nome do programa, você vai ver essa tela, esse menu lateral, os diferentes graus, mestrado, número de créditos. São três créditos, uma aula. As condições para você se matricular, prazos, exames, ensaios, né, trabalhos, todos esses requisitos estão ali no material complementar. É aqui que você começa a entender o que você vai precisar, além daquelas informações iniciais que eu falei. São os prazos. Anotem aí, por favor, os prazos. Ou seja, você precisa ter todo o material preparado, já entregue até essas datas. Eu falei a matrícula de 2020, foram abertas agora em setembro. O único prazo está aqui, no programa de primavera, que começa em janeiro. O prazo agora é dia 1º de novembro. Mas se você quiser estudar no verão ou no outro outono, começando em maio, julho ou setembro, esses são os prazos na tela. O mestrado, quase todos, com algumas poucas exceções, é prazo 15 de janeiro. Uma data muito importante, coloca aí na sua agenda. Bolsas, inclusive da Lehman, só se você fizer a matrícula, né, o pedido de matrícula com antecedência. Há bolsas especiais, únicas, e os prazos são logo depois ali, do dia 15 de janeiro. Então, finja que só tem 15 de janeiro na sua frente. É um prazo excelente para as bolsas também, e você também está numa posição ali vantajosa para receber a aprovação. Se você mandar o pedido até 15 de janeiro, já no começo de fevereiro você já tem a resposta, ou seja, tempo suficiente para você se planejar, para vir para Nova York e fazer todos os arranjos necessários. Você tem ali também para a educação também e 15 de dezembro para os programas de doutorado. A maioria dos programas ficam até 15 de abril. Alguns até ficam abertos, mas vocês estão aqui, vocês vão sempre pegar esse prazo mais cedo, né? Você não precisa pensar aí no prazo limite. E agora um assunto interessantíssimo, que é o financiamento educacional. Não vai dar para falar de todas as opções que você tem lá no Teachers College, vou falar de algumas opções especiais. Está aqui informações de contato, se você precisar de mais informações ali. E também o escritório ali, o departamento de alunos internacionais. Você tem ali esse site, que é a principal fonte. Se você precisar
de uma ajuda adicional, você tem ali empréstimos ou financiamentos privados. Na aplicação ali de matrícula, ou no requerimento de matrícula, perdão, você pede a bolsa e você vai primeiro pegar os fundos institucionais. A bolsa da Lehman e outras bolsas especiais têm requerimentos separados. Se você mostrar ali que você é do Brasil, você mora no Brasil, automaticamente você já vai ver o requerimento da bolsa da Lehman. É uma bolsa separada. O Scott conhece bem esse processo da Lehman, ele pode falar um pouquinho depois. E você cria, né, faz uma declaração adicional para a Lehman. A oportunidade de emprego, você pode trabalhar como assistente de professor, assistente de pesquisa, para você contribuir com esse financiamento. Porque entrar uma coisa é o primeiro passo eu tenho que fazer a coisa funcionar. Então você consegue retirar um pouco da pressão, do estresse, para tentar conseguir financiamento. Muitos alunos que fizeram o programa trabalham assim, desse jeito. É por isso que estão aqui para dar mais informações sobre essas opções. Scott, acho que é bom você falar um pouco da bolsa, então. Yes, now I can, yeah. Eu vou ficar assim, ó, com a mão assim. É um prazer estar aqui. É a 13ª vez que eu venho a São Paulo. É a 11ª sessão de informações com alunos aqui. É um prazer estar com ex-alunos, gente que eu conheci aqui, num evento como esse. Então é um prazer para mim muito grande. E eu fico mesmo muito orgulhoso de ver essas mulheres e homens excepcionais fazendo um trabalho incrível depois de terem estudado lá no Teachers College. Quando eu comecei a trabalhar lá, só tinha um aluno do Brasil. E agora são 22. Eu ouvi falar um pouquinho de comunidade, né? Para mim, é um objetivo muito importante para os alunos e também para conseguir o envolvimento dos professores, né? E eu vou falar um pouquinho do trabalho de pesquisa que a gente desenvolve e também o programa de bolsas com a Fundação Lehman. Hoje, são 3 projetos de pesquisa financiados no Brasil. Um na Sobral, Fundação, falando sobre educação, desenvolvimento de programas de matemática e de ciências. Isso é um esforço muito bom, trabalhando diretamente com a Prefeitura e com a Secretaria de Educação. E também um estudo, um programa de implementação da base nacional curricular, né? Tentando definir onde estão aí as lacunas, as dificuldades, quem que está trabalhando bem, quem não está, e como a gente pode ajudar e conseguir essas oportunidades muito boas e falar, olha, estão fazendo um trabalho muito bom lá em Fortaleza ou em São Paulo, será que isso dá para ser aplicado em outras cidades? Essa é uma oportunidade, então, excelente para entender o que de fato acontece na prática. E o último projeto é com muitas universidades. São 8 equipes de 8 universidades representando cada região do país, trabalhando com um dos professores brasileiros para estudar as práticas em sala de aula. Uma oportunidade de trazer os pesquisadores dessas universidades que estão, de uma certa forma, desconectados do que acontece na sala de aula, na escola pública no Brasil, que vão, então, se concentrar a desenvolver a sua capacidade para fazer esse tipo de pesquisa. É um programa que começou agora esse ano e essas equipes chegaram em Nova York agora há um mês. E a energia, o entusiasmo é realmente impressionante. Gente, uma pessoa da fundação estava lá e eu falei com essa pessoa e ela me disse que nunca tinha visto esse tipo de entusiasmo, de energia desses pesquisadores. E eu estou sempre em contato com eles. Então, você ter o corpo docente tão interessado no Brasil, para mim é algo que me interessa muito, que a gente consegue recrutar alunos que querem fazer esse trabalho semelhante.
E muitos desses alunos são bolsistas da Lehman. São 5 bolsas por ano, né, de alunos do Brasil. 80% da matrícula e também das despesas com o alojamento, né, com a moradia. É uma oportunidade fantástica para você conhecer Nova York e uma base para você lançar essa trajetória. E é uma oportunidade nova que está tendo, e essa é a razão pela qual estamos aqui essa semana. Foi lá em Fortaleza, em Recife, e agora estou em São Paulo falando dessa nova oportunidade para os alunos com 100% de bolsa. O curso, a moradia e uma ajuda de custo. É impressionante. É algo totalmente único. Isso só vale para brasileiros. É uma oportunidade realmente impressionante. Muito obrigado à Fundação Lehman por oferecer essa bolsa. E é um compromisso que o Teachers College também. A gente equipara aí $1 por $1. Ou seja, mais uma manifestação do nosso compromisso com os alunos brasileiros. É muito empolgante mesmo essa oportunidade de trabalhar com vocês. São 2 bolsas agora. São 7 bolsas de mestrado no total. Estou falando de uma construção de comunidade. É uma forma realmente singular. E a conexão com a Colômbia também tem um centro da Fundação Lehman para Estudos Brasileiros. E a parceria nossa com eles, e os professores e os ex-alunos também podem falar de como você pode conectar os 2 campi via comunidades de brasileiros. Um programa chamado The Lehman Dialogue, o Diálogo Lehman, lá em Colômbia. E a gente tem um dia inteiro com o nosso corpo docente, com os nossos alunos, nossos professores visitantes, porque educação é um negócio impressionante aqui no Brasil. E aqui a gente assume um papel de liderança nesse trabalho. Então, essa é a oportunidade que temos para conversar com outras universidades, outros profissionais brasileiros, falar sobre o trabalho. E vai acontecer agora em novembro. O requerimento para a bolsa é depois do requerimento de matrícula. Você primeiro precisa ser aceito para depois pedir a bolsa. Para a bolsa, o foco é como que o trabalho lá, o estudo no Teachers College vai impactar o seu trabalho na volta para o Brasil. É um compromisso para voltar e fazer a diferença. É isso que vai te diferenciar nos requerimentos. São 21 candidatos para 5 vagas. Está um processo competitivo. Não vou esconder isso de ninguém, mas precisamos ver esse compromisso de transformar realmente a sociedade civil no Brasil. Eu estou naquele comitê para conhecer vocês, trabalhando com os ex-alunos e com os próprios alunos. Para mim, essa é a melhor parte do meu trabalho. Eu adoro vir a São Paulo. Estávamos aqui em maio. Foi uma reunião com 25 ex-alunos no jantar. É uma experiência impressionante. Você só tinha um aluno, né, quando a gente começou. Espero que vocês todos se entusiasmem pelo processo. A Nick e eu estamos aqui para ajudar, esclarecer dúvidas. E os nossos ex-alunos também podem comprovar que estamos, de fato, abertos e dispostos a trabalhar com vocês. Boa sorte. Muito obrigado. Vocês já ouviram muita coisa, não vou falar muito mais, tem muita informação aí para você assimilar, mas continuem a conversa, somos bastante abertos. Eu não sabia o que eu ia fazer quando eu fiz a matrícula, e eu estou agora, 10 anos depois, ajudando as pessoas a fazerem o que eu deveria ter feito lá atrás. Temos a conexão virtual aí, ó. Uns sites bem robustos, com muitas informações, para você fazer aquela sua declaração de propósito. Contatos para matrículas, são 10 departamentos acadêmicos. Quem é a pessoa responsável por departamento? Porque eu sei que vocês
querem saber sobre os 120 programas, mas não cabia nessa página. E, claro, o Escritório de Serviços Internacionais. Um recurso fantástico que vão responder dúvidas sobre visto, coisas que eu nem tenho condições de explicar. É um prazer continuar essa conversa com vocês. Está aqui a nossa rede social, muito mais legal obter informações. Sigam as nossas redes, Facebook, Instagram, Twitter. Maneira mais rápida para você ter informações de um jeito mais divertido. admission@tc.columbia.edu, esse é o nosso e-mail, fácil, e o pessoal de contato lá. Se você estiver interessado na área de saúde e comportamento, os programas de saúde e nutrição, o Douglas, DA 2913, pode anotar aí. Se o seu interesse é na área de aconselhamento, psicologia, a Ashley Blaslin, AB 3987, é o e-mail dela. Matemática, ciências e tecnologia, ou currículo, é melhor mesmo tirar foto, né? Boa ideia. A Diana Gregory, DG 2117, trabalho de política, educacional, análises sociais e desenvolvimento humano, ciências cognitivas, Angela Huey, AH 3566, ciências biocomportamentais, comunicação, programas de distúrbios, programas de neurociências e estudos internacionais com programa de desenvolvimento de educação internacional, Perry Mix, PM 2636, é o e-mail. Artes, ciências humanas, música, artes. Programas de pedagogia está aqui, dentro dessa área. Ashley Scales, AAS 2336. Programas de liderança, organização, onde eu me formei. Eu sou a pessoa de contato aqui, ó, Nicole, NMS 2134. Essas são as informações que eu tinha para vocês sobre o Teachers College. Eu, a Scott, os alunos, estamos aqui todos para responder às suas perguntas. Mais uma vez, o cartão. Nome, e-mail, seu programa de interesse no cartão me ajuda bastante para a gente continuar essa conversa, para vocês serem inseridos na comunidade do Teachers College. Passo então de novo a palavra para Patrícia. Chegaram as perguntas. Eu vou ler em inglês então. Qual programa de mestrados tem mais candidatos? Pergunta boa. Com relação ao número de requerimentos, varia bastante. Quando você fala sobre o TC, é porque são 120 cursos, 120 maneiras diferentes de estudar lá. Os programas mais populares são os de psicologia, psicologia clínica, aconselhamento de saúde mental, fono, distúrbios da voz, eu acho que é um dos que tem mais alunos. No meu departamento, a gente tem muitos requerimentos, psicologia organizacional, psicologia é muito popular. Espera aí, deixa eu pensar de cabeça aqui. Artes é o maior, né? Ciências humanas. Tem muitos requerimentos também. Programas de pedagogia, mas o de psicologia tem mais. Mas mesmo assim, tem muitos requerimentos para os programas de pedagogia, educação infantil, né, educação elementar, educação fundamental. Esses são os programas que eu lembro assim de cabeça. Os programas de liderança, você tem parcerias com departamentos ou secretarias de educação dos Estados Unidos ou em outros países? Tem muito trabalho, como o Danny falou, né, com a Secretaria de Educação lá em Nova York, né, com a prefeitura. O TCCS, né, o Sistema de Educação Pública. São 8 que fazem parte de uma rede afiliada ao Teachers College.
Trabalhar com escolas públicas é essencial. Esse é o nosso foco nos programas de pedagogia. Nos níveis estaduais e no nível federal, depende. Com relação à política educacional, sim. O foco está ali, justamente. Mas na política, em vez do aspecto mais prático em sala de aula. No exterior, já trabalhamos com governos na Polônia, por exemplo. Ajudamos a criá-los uma instituição semelhante à nossa, do Teachers College, lá na Universidade de Varsóvia. Trabalhamos com o governo polonês e uma ONG, semelhante à Fundação Lehman, criaram uma escola, uma faculdade de pós-graduação em educação. Durante um período de 3 anos e meio, a gente viajava muito para a Polônia, ajudando a Universidade de Varsóvia a criar um programa de graduação, de pós-graduação. Foi um projeto interessante. Os alunos têm oportunidade de... Os alunos têm oportunidade de fazer estágios no verão, durante o programa de mestrado? Ou a universidade dá um apoio, dá um suporte nesse sentido, não? Jenny, você fez um muito legal, né? Português, português. Eu fiz o estágio de verão. Ele não era um requerimento do meu programa. Eu fiz por fora do que a universidade requeria, porque eu tinha um summer livre. E eu fiz via uma organização chamada Education Pioneers, que faz o match entre alunos que estão buscando um estágio e organizações que estão querendo estagiários. E entre essas organizações existem ONGs, secretarias de educação, empresas, pelo país inteiro. E, obviamente, ser uma aluna de Columbia foi uma coisa que pesou nessa escolha. E essa é uma das poucas organizações que tem um estágio pago, né? Então, para você ficar 3 meses lá sem trabalhar, sem voltar, esse estágio pago foi importante. Mas eu sei que tem programas dentro do TC que exigem o estágio. Então, aí depende do programa que você está, né? Mas é possível. Eu acho que... I don't know if I responded the question, but I was telling them that. Não sei se eu respondi a pergunta, mas tenho certeza que a sua resposta foi ótima. I was just going to say, Eu in só terms of queria at the institution, complementar, we do have several e na instituição são muitas oportunidades para você participar de iniciativas com os professores. Se o professor precisar de você, um trabalho de pesquisa, pode ser no verão, no outono, na primavera. Tem muita gente ali querendo te ajudar, com muitas conexões, com gente no campo. As oportunidades, sem dúvida, surgirão. E você está lá cercada de pessoas dispostas a apresentar essas oportunidades para vocês. A carta de recomendação pode ser em português, se a pessoa que vai me recomendar não So falar in inglês. terms of the letters of rec, As cartas de they should be in recomendação English. precisam Your ser em faculty inglês. will have to O read corpo them, of docente course, and vai then they'll be precisar looking ler. for those in English. My Vão ler em advice would inglês. be to A minha perhaps have orientação é a them seguinte: translated traduza a and come carta through sort of a more formal channel, if that's num canal um pouco mais the formal. route. Like a lot of times, recommenders can only speak As sort of pessoas their que language of origin, recomendam and that's fine. só falam But they'll português, por exemplo, definitely tudo just bem. want to take the proper measures to get that Mas é translated, and importante then fazer just tradução para certify that when they inglês send it through the email that it was professionally enviar translated. That would be my advice. por um tradutor profissional. Essa é a minha recomendação. How does it work the application for Como é que funciona esse requerimento para o programa de doutorado? So the master's and doctoral applications, the process is actually the same. Processos são You're going to idênticos, need to submit the mestrado same ou requirements, doutorado. all the things that Os we talked mesmos about requisitos there. que eu já apresentei. There could be, again, unique requirements Você for pode ter para doctoral um applications. determinado Of course, sometimes curso they're a bit more advanced, so while a algo mais master's might not ask específico, for anything algo mais extra, avançado. the doctoral might ask for the O programa writing de sample. doutorado pode And so if pedir you see a algo writing mais. sample, that's going to be an trabalho example por escrito, of por a lot of exemplo. times work you've already written. Trabalho And so que a você writing já sample, fez because muitas vezes. that's Por quê? doctoral level, so much of No it is nível going de to be doutorado,
conducting research, Você writing vai fazer basically your own book pesquisa, at the end of it. você vai acabar They escrevendo wanna a sua make sure própria that you tese can no write final, at the seu graduate level, you livro, can né? conduct Você research, you can precisa cite saber literature. escrever, And so one of the realizar big differences I would say pesquisa, at the doctoral level is that they're probably going fazer to citações task you with maybe bibliográficas, submitting enfim. more writing, Você so vai they ter can que show enviar that mais you can trabalho write. por escrito And then they're para also, saber se você de in a fato lot sabe of cases, escrever. an interview. E There's muitas not vezes é usually uma an interview entrevista. for most of the master's Não programs. tem geralmente But at the entrevista nos doctoral programas de level, mestrado, because mas there's no nível such do small cohorts, doutorado, I mean, sometimes são two grupos muito students, pequenos, às vezes são dois they só. really do want to Então eles querem talk to them saber, quer and make sure that it's a conversar good fit. So para saber much se at the existe um doctoral level encaixe is muito the bom. faculty actually taking you É o on corpo and docente wanting que to tem que te work with you. aceitar At the no master's level, I doutorado. mean, you have cohorts No of 100, mestrado, você tem grupos ali de 50, 50, they might 100 not be looking pessoas. for as Não querem intimate of a tanto, connection uma with the relação tão faculty, but at the íntima doctoral com o level, it's professor. Mas no extremely nível de doutorado, So if you're thinking essa about doctoral conexão work, é your importantíssima. statement Se você is estiver going to be pensando even no doutorado, more, needs to be a even sua more declaração de tailored to that propósito fit. tem And que you should be ser mentioning muito bem specific encaixado. faculty, because at E the você doctoral precisa level, that mencionar os relationship is gonna be, professores, né? times Porque 10 than it is essa at relação master's level. é So 10 vezes superior sometimes there are more ao requirements, but a do mostly nível it's de writing mestrado. and research. Geralmente é So mais you should definitely requisitos, be pretty é material escrito established in e sort of your entrevista. research interest if Então, you're thinking no seu interesse, é bom levar essas questões And then em also conta. sometimes the doctoral requires a master's. E às vezes, Some para você you fazer can o doutorado, come right você out of undergrad, but for the precisa most part, ter you'll o need a mestrado. master's for the doctoral. Às vezes dá para ir direto, né? Da graduação direto para o doutorado, mas geralmente não. Aqui, por aqui, fiquem à vontade também, gente. Alguém? No slide sobre os laboratórios e centros de pesquisa, tinha um que era... Eu não sei, eu não trabalho no departamento de matemática, mas depois eu posso te passar mais informações. Mais alguém? I have some two, yeah. Is there any range for the TOEFL? Existe uma faixa ali do TOEFL, se eu não conseguir fazer 100 pontos, e ainda assim So conseguir ser unfortunately, aceito, we don't review applications a if gente you não fall faz below the revisões Now, de I think if you requerimentos have, like, a com menos de 100 90 pontos. or a 99, Mas se you're você so fizer 98 ou close. We 99, have had some houve situations casos where a student em could que appeal um the aluno decision. fez, And they could apresentou um say, recurso I spent, da decisão. 7 years working Eu gastei in the US, 7 anos trabalhando nos this Estados isn't really an Unidos, indication of my language skills, or, o resultado não so reflete we talk over the ao meu phone, nível you de can hear how I proficiência. speak. Podemos That has conversar pelo happened, where telefone we've had para a vocês small verificarem. group, that's Aconteceu made já. an appeal. And so that Né? is Um an grupo option. pequeno So if you que don't enviou esse quite get very recurso. close to the 100, Mas só you quando don't estiver bem quite get the mark, pertinho I would dos touch 100 base with pontos. your liaison É and bom ask conversar about the com o seu possibility of representante lá, com o seu appeal. It contato, likely para might saber result se in a há phone a conversation, and you oportunidade submitting desse some sort of recurso. statement De repente, about uma work that conversa you've por done, as telefone, well as why you ou uma feel that declaração your do language trabalho que você skills fez, reach the level e that explicando is por que você acha que o seu nível de proficiência está dentro desse necessário, do mínimo. Como o mestrado no internacional ajudou vocês a ter um diferencial na carreira? A minha carreira, a minha posição não mudou, né? De quando eu fui para lá e quando eu voltei, eu tinha empresa. Então, eu continuei nessa posição. Mas, com certeza, tudo que eu aprendi lá era muito aplicável ao que eu estava fazendo aqui, era imediatamente aplicável. Assim, tinha projeto que eu estava tendo aula e eu já estava trazendo para esse projeto, sabe? E eu acho que ajuda no sentido de você conhecer muito mais possibilidades de como, no nosso caso, por exemplo, de como comprovar a eficácia, ou de como medir impacto, ou de como, mesmo questões simples assim de pesquisa que eu não tinha antes de fazer o mestrado, que dá para trazer, e isso faz com que a gente esteja mais preparado para fazer o trabalho, né? Fora que é um título importante. É um título importante que abre portas, que faz com que as pessoas muitas vezes acreditem em você sem nem te conhecer direito, porque sabem o que isso significa, né? Uma trajetória que inclui passar pelo mestrado nesses lugares. Talvez
isso seja injusto, né? Mas acaba fazendo diferença quando a gente tem esse selo, né? Então, com certeza, abriu muitas portas, a Sincroniza, mas teve muitas oportunidades por causa do fato de eu ter feito o mestrado lá. Acho que eu só queria acrescentar, além disso que a Ana disse, que, para mim, tem uma coisa que é do Teachers College, mas também que eu também aprendi no estágio, que é uma coisa de uma cultura americana dentro da educação. A gente pode criticar várias coisas sobre, né, essa cultura, mas eles têm um profissionalismo e uma estrutura para fazer as coisas que, para mim, eu trouxe muito isso comigo, que foi quase uma osmose. Não é que eu estava intencionalmente aprendendo isso, mas um modo de fazer as coisas muito bem estruturado, né, você tem resultados que você quer atingir, protocolos que você quer trazer, que, para mim, isso me ajudou muito como profissional. Então, eu acho que, além do aprendizado teórico, eu trouxe comigo uma coisa do profissionalismo do que eu faço, que, enfim, não foi intencional, foi sendo uma coisa cultural que eu fui assimilando, acho que é. Mas você voltou com uma diferença. Eu voltei. De cargo, acho que nem tanto, mas eu estava trabalhando com educação mais na área de advocacy, e agora eu estou trabalhando mais fortemente com formação de lideranças, que é o que eu queria estar trabalhando antes. E eu também vim com um referencial de como se forma lideranças que eu não tinha, que é um referencial muito prático, né? Como é que a gente, de fato, forma um líder dentro escolar, um gestor dentro de uma escola, um secretário dentro de uma secretaria, que eu não tinha essa visão muito antes de como isso era possível. Então, acho que eu trouxe essas referências comigo. Honestamente, eu não vejo no dia a dia da escola isso como voluntária. Eu sou engenheira, minha área é obra, mas eu sou voluntária na escola. E no dia a dia, não vejo isso. Como, se eu me interessar... Na verdade, eu quero fazer MIT, né, mas eu quero fazer algum curso, depois eu quero conversar com eles, se eu posso e fazer algum curso, porque eu tenho interesse de continuar sendo voluntária na escola pública. Né? E para os três, um dos três, porque eu vi tecnologia e você de gestão. E eu quero saber assim, como que você aprende de um dia a dia? Uma coisa é ONG, mas a ONG não está na Zona Leste. É fato, os escritórios das ONG não estão na Zona Leste. Então, assim, eu não vejo, honestamente, o pessoal aplicando na escola. Ceará é um pouco fora, trabalhei no Nordeste, entendeu? Então, como que aplicar esse curso? Se eu me decidir lá, né, assim, estou no MIT, mas eu quero ir para a Colômbia. Fazer um curso na Colômbia na área de educação, para continuar sendo voluntária no Brasil na área de educação, porque a educação é importante. Né? Então, assim, como que eu posso implementar algo no dia a dia da escola mesmo? Entendeu? Uma coisa está na ONG, outra coisa está no dia a dia da escola. Entendi. Eu vou falar um pouco da minha experiência na organização que eu trabalho. A gente trabalha com gestão no nível das secretarias, e a gente está falando aí de secretários de educação e de diretores de regionais. Então, o que a gente está fazendo é formar esses líderes, principalmente das regionais, que estão mais perto da escola, como é que esses dirigentes, esses supervisores escolares conseguem, de fato, dar ao diretor o suporte que ele precisa para implementar as mudanças dentro da sala de aula. Né? A gente vê que no Brasil, hoje, o diretor escolar mesmo tem muito pouca autonomia do que ele consegue fazer. Né? Então, muitas coisas têm que subir para a regional. Mas a gente está falando de desenvolver competências nesses líderes em algumas áreas que a gente acha importantes, entre elas o próprio pedagógico, né? Porque muitas vezes o diretor escolar fica preso no burocrático, no administrativo. Né? Como é que você ajuda ele? Pelo lado da secretaria, trazendo o apoio que ele precisa para a parte burocrática, para que ele possa se livrar dessa parte e olhar para o pedagógico, e aí ajudar, de fato, o líder a entender o currículo da escola, como é que ele vai fazer formação dentro, como é que ele vai usar as HTPCs, né, as horas de trabalho coletivo, para, de fato, os professores se apropriarem do conteúdo. Né? Então, a gente ajuda esses líderes a entenderem tudo que eles têm que olhar dentro da escola, a desenhar um plano de ação para a escola, que seja, né, coerente, e traz a secretaria para apoiar esse plano de ação, e acompanha esses líderes ao longo do processo. É óbvio que tudo que a gente vai aprender lá nos Estados Unidos, a gente tem que traduzir para a nossa realidade, porque é muito diferente, né? Realmente muito diferente.
Mas quando se trata de escola, geralmente os problemas de aprendizagem, de relacionamento, de formação de professores, apesar de ser realidades muito diferentes, eles são parecidos. Então, é um pouco isso, né? No caso da gestão, como é que você ajuda o líder da escola a apoiar os professores e os líderes das secretarias a apoiar os diretores? Aí, não sei se vocês querem falar de tecnologia. Eu posso passar para você. O nosso trabalho tem a ver com a formação dos professores para usar a tecnologia em escolas. E 99% das escolas que a gente já trabalhou são públicas. Normalmente em programas que são financiados ou por organizações não governamentais, ou pelos próprios donos do produto, né, que têm interesse em implementar na escola pública. E aí o nosso trabalho tem a ver com como que a gente apoia o professor para colocar isso em prática, entendendo que ele tem uma realidade de infraestrutura limitada, entendendo que ele não tem muito apoio, muitas vezes que ele não tem tempo para se dedicar a fazer um novo planejamento, a mudar tudo aquilo, porque ele realmente está muito sobrecarregado. Então, o nosso trabalho tem a ver com essa mudança de prática num formato sustentado, assim, considerando o contexto da escola, as especificidades. E aí, pensando como que o que isso tem a ver, né, com o que a gente estudou lá, eu acho que, no meu caso, era um programa que falava mais de política pública e falava de sistemas educacionais. Mas existem programas muito mais próximos do fazer da sala de aula, né? Quando você vai para os programas de currículo, os programas de ciências ou matemática e tudo mais. E aí, eu acho que vai estar muito mais próximo para quem estiver estudando, como que ele pode levar para a sala de aula quando ele voltar. E aí vai ter uma outra questão de como que ele vai continuar nessa carreira, né? Para uma escolha dele, para um propósito, enfim. Quer comentar, Rached? Eu acho que o nosso trabalho hoje, da empresa onde eu trabalho, é levar um programa de alfabetização e letramento para escolas públicas. Então, a gente atua no currículo com professores e alunos. Então, no nosso caso, não sei te dizer exatamente como que o conhecimento específico que eu adquiri no mestrado me ajuda na implementação desse projeto, mas a experiência do mestrado me ajudou, de certa maneira, a falar um pouco e a compreender um pouco mais a língua da educação. A minha experiência anterior de educação, apesar de ser no setor de educação, era uma linguagem muito de gestão, muito de negócio. E eu não tinha base para entender de currículo, de gestão de escola, de política pública, etc. E o mestrado permitiu eu conseguir me falar, pensar e trabalhar com educação diretamente. E acho que a questão da aplicabilidade do conhecimento, acho que tem duas coisas. Acho que uma é uma decisão muito de quem está fazendo. Então, se você quer ir para a área de gestão pública, ou se você quer ir para o setor privado, são escolhas do candidato. Mas vale a pena reforçar duas coisas. Acho que uma é que a Fundação Lema apoia especialmente, principalmente, talvez exclusivamente, pessoas que queiram trabalhar com educação pública, independente da esfera, independente do tipo do lugar. Tenho certeza que, se o teu foco for o setor privado, você não vai receber a bolsa da Fundação Lema. Isso é certeza absoluta. E o segundo ponto o Teachers College, na minha avaliação, é a faculdade de educação dos Estados Unidos que tem a perspectiva mais prática de todas. Se eu não me engano, acho que 1/3 dos estudantes do Teachers College são professores. E estão lá aprendendo para poder voltar para a sala de aula e aplicar o conhecimento. Então, acho que são dois fatores que acho que impulsionam essa perspectiva de aplicabilidade desse conhecimento acadêmico. Okay. Alguém mais tem uma pergunta? All right, so let me just extend such a big thank you for taking some time out of your day. We know it's gotten late, and so I want to encourage you to hand me the card and say hi to me and Scott and introduce yourself, because
hopefully Só falar we will oi see para you mim, in para o New York. Scott. And so Espero this is the first vê-los time we get a em chance Nova to meet. York. And then I just want to also thank E quero the alums for coming. agradecer Because I know aos that alunos it's great hearing from por us, estarem but aqui. it's so much better hearing É from people muito who've been bom through ouvir it o que a and gente who tem a dizer, mas é understand. muito And mais so, legal ouvir thank direto you all deles. so much. Então, muito And, obrigado a definitely vocês. say hi. Então venham, escrevam aí no cartão para mim Obrigada, pessoal. e mandem um oi.